Olá, seja bem-vindo ao Nosso Agro. Aqui você fica bem informado sobre as novidades da agropecuária brasileira. Veja as reportagens de hoje. Em Minas Gerais, agricultores conseguem dobrar a produção de café com as orientações da assistência técnica e gerencial do Senar. Resultado comemorado pela família Souza. Com a chegada, do técnico de campo nos orientando, a gente está chegando a esse nível, de 303, 310 sacas de café na propriedade. Programa Agrinho reúne a comunidade escolar e incentiva a leitura para os alunos, como nos conta a Yasmin, de 8 anos, que mora em Quixeré, no Ceará. Eu estou aprendendo a ajudar os meus amigos, a minha família, trabalhando em cooperação. Da cidade para o campo. Depois de trabalhar em empresas privadas, Júlio decidiu ser produtor rural em Três Itilhas, Santa Catarina. Em torno de 10 anos atrás eu comecei a amadurecer a ideia de ir para o campo mesmo, de comprar uma propriedade. Isso e muito mais agora no Nosso Agro. Sabe aquele cafezinho que você toma em casa, no trabalho ou na hora do lazer? Tudo começa lá no campo, com o trabalho de agricultores que cuidam de cada detalhe. Por isso, vamos a Minas Gerais conhecer a história do seu Martinho, que garantiu a sucessão familiar e teve ganhos de eficiência com assistência técnica e gerencial do Senar. Na década de 1960, o seu Martinho chegou a esta propriedade para trabalhar na lavoura. Quase 30 anos depois, ele teve a oportunidade de comprar o sítio e seguir com a atividade rural com o auxílio de 2 filhos. Eu mudei para aqui em 68, né? E aqui eu mexia com lavoura branca. A lavoura branca, vocês sabem o que é? É milho, feijão, arroz. É o que tinha aqui. Aí no passar do tempo, apareceu esse financiamento de lavoura. Formei 3 mil covas de café aqui na época. E daí por diante fui trabalhando. Aí veio meus meninos foi apanhando tamanho e nós trabalhando junto. Com o passar do tempo, nós trabalhando aqui, comecei a minha vida no trabalho e passado em 98 a gente comprou a propriedade, e hoje aqui estamos ampliando as plantações de café. Com a continuidade do trabalho, a produção de café foi aumentando no sítio Martinho, mas ainda tinha espaço para evoluir. E foi aí que a família começou a participar das ações do Senar. Com assistência técnica e gerencial, o manejo da lavoura, que vinha desde os anos 1960, foi reestruturado. A primeira coisa a se fazer é conhecer as lavouras, conhecer os gargalos que o produtor tem dentro das dificuldades dele. Então, assim, os principais que a gente percebeu era justamente com o manejo da lavoura, na parte física do pé de café, ou seja, as desbrotas, até mesmo as podas, Então eu vi que eles estavam tendo uma certa dificuldade nesse ponto. Outro ponto foi em relação à nutrição das plantas. Com a análise de solo em mãos, foi possível corrigir as deficiências nutricionais que comprometiam a produtividade das 5 espécies diferentes de grãos de café da propriedade. Dentro do que a análise de solo nos mostrava, da maneira que foi tirada também corretamente, dentro dos parâmetros da análise de solo, a gente foi adequando a nutrição. Quando eu cheguei aqui, a gente começou a perceber isso também, o desbalanço nutricional. Às vezes jogava nitrogênio demais e micronutriente de menos. Então esse balanço da lei do mínimo mesmo, a gente utilizou aqui na propriedade. Antes da assistência técnica e gerencial do Senar, a plantação da propriedade reunia 26 mil pés de café. E atualmente esse número cresceu para 31 mil, ampliando a área cultivada e a produtividade dos grãos. Além disso, a produção passou a adotar o escalonamento das lavouras para reduzir as diferenças entre os ciclos das variedades de café. Nós vimos que o Conilon seria uma boa medida. 2 motivos. Primeiro, alta produção. Segundo, é um café mais tardio. Então, essas outras variedades também que entrou, como o Catucaí 785, o Catuaí que ele já tinha aqui, mais o Acauã, então a gente pôde escalonar as fases da colheita. Mudou bastante.
né? Nós não tínhamos isso, né? A possibilidade que a gente chegava era na faixa mais ou menos de 120 a 180 sacas de cafés nessa propriedade, né? Então, com a chegada, né, do técnico de campo nos orientando, a gente está chegando a esse nível, né, de 303, 310 sacas de café na propriedade. Esse crescimento faz parte do trabalho conjunto entre produtor e técnico de campo. O resultado, para quem recebe a assistência do Senar, é visto e reconhecido na região. A gente vê que o produtor, com o auxílio do ATIG, o auxílio do técnico, ele fica mais confiante na atividade e ele evolui mais rápido do que a média regional, mais rápido do que outros produtores que não possuem essa assistência. Então a gente vê evolução nos custos de produção, que geralmente diminuem e são mais eficientes na atividade. Aumento de produtividade, melhora no manejo e controle gerencial, com registro no caderno do produtor, são mudanças que têm feito a diferença para os cafeicultores atendidos pelo Senar e ajudam a manter o Brasil como líder mundial na produção e na exportação de café. Se não fosse o Senar nos acompanhando, não seria fácil para nós produtores. Então, com a companhia deles, com a confiança que eu tenho neles, a minha propriedade surgiu efeito. Fortalecer os laços entre a comunidade escolar, promover ações que reúnam pais, alunos, professores e gestores públicos. Esse é o programa Agrinho, realizado pelo Senar. No Ceará, a iniciativa foi importante para manter o foco dos estudantes, mesmo com as aulas presenciais suspensas por causa da pandemia. Era uma vez, na área rural, onde as crianças tinham a oportunidade de aprender se divertindo. Entre elas, a Yasmin, de 8 anos, que vive em Quixeré, município do Ceará. Graças ao Agrinho, a menina lê livros e assiste a historinhas contadas pelo celular. E um casamento matuto que igual não haverá. Foi a festa mais bonita que se deu no Ceará. Que eu achei legal, divertida e muito interessante. A estudante do 3º ano do ensino fundamental está há mais de um ano sem ir presencialmente para a escola. Ela aproveita todos os vídeos postados pelo canal Agrinho de Quixeré. Eu estou aprendendo a ajudar os meus amigos, a minha família, trabalhando em cooperação. Com o celular, eu vou melhorar a minha leitura e fica mais fácil de aprender. O programa funciona em parceria com escolas públicas do município e abrange cerca de 1.000 crianças de 8 a 14 anos. A intenção é incentivar a leitura e o desenvolvimento intelectual por meio de atividades lúdicas e aulas de campo. Em 2019, essa turma de Quixeré participou até da Bienal do Livro, em Fortaleza. Por conta da pandemia, as escolas não puderam mais emprestar os livros físicos. E para que os estudantes não ficassem sem opções de leitura, o Projeto Agrinho disponibilizou 3 bibliotecas virtuais que são separadas por faixa etária. Esses livros são catalogados por mim, organizados em uma biblioteca muito colorida, muito divertida, né? Que é isso que a criança gosta. E na própria biblioteca ele pode clicar no livro, abrir o livro no próprio site e ler, sem necessariamente ter que baixar no seu aparelho. A Lucy, além de coordenar o programa, é contadora de histórias e criou o canal do Agrinho de Quixeré no YouTube, para estar mais próxima das crianças durante a pandemia. E para as famílias sem acesso à internet, as escolas parceiras enviam materiais impressos. O Agrinho, ele sempre, foi bem-vindo no município de Quixeré. Como a gente está remotamente, mesmo aqueles que não têm, acesso à internet, às redes sociais, mas de alguma forma os professores estão levando essas atividades até os lares das crianças, de uma forma em que todos participem. Também entram nessa corrente pela leitura alguns escritores, como Mário César. Do campo, ele tirou inspiração para a obra O Galinheiro Mal-Assombrado, que conquistou as crianças. A gente fala muito da questão dos jogos, as crianças estão muito online, mas quando a gente apresenta o livro para elas, quando a gente apresenta a contação de histórias, elas se encantam.
né? Então, eu acho que o que falta é isso, a gente oportunizar essas crianças a terem mais acesso à leitura. Os pais se sentem agradecidos pelo empenho em prol das crianças e dos princípios transmitidos aos alunos. Noção de respeito, de cooperação, tudo isso eles estão aprendendo, né? E a gente só tem que agradecer, né? Por eles ter sempre esses estudos, nem que seja em casa, né? Porque está ajudando bastante, né? Está ajudando no aprendizado da criança, não só a minha, como todos os alunos que estão sempre atuando na área da internet. Ensina a criança desde pequenininha também, e ajudando a família, ajudando os amigos, já sendo companheiro desde criancinha, né? No Ceará, 46 municípios contam com o programa. Na edição 2020-2021, o tema escolhido foi Agrinho de Mãos Dadas com o Cooperativismo. Todo ano é realizado um concurso entre os participantes, com as categorias desenho, redação, experiência pedagógica e município. O grau de apropriação que a gente recebe todo ano, né, em termos de materiais no concurso, pelas crianças e por jovens e pelos professores da rede pública, ele pode ser comprovado através, né, de um relatório, do relato dos professores sobre essa prática educacional que desenvolve dentro do programa Agrinho. Para o Senar, este tipo de projeto mostra que todas as crianças são capazes de trilhar grandes caminhos e ajudar a fortalecer o agronegócio. A única coisa que a gente dá de maior importância ao filho é o estudo, que ninguém tira, né? Estudo e amor, acho que é em primeiro lugar para os filhos da gente, né? Prosa de Porteira. Hoje vamos conferir o cantor e compositor Genésio Tocantins. O assunto, mandioca. Você conhece macaxeira? Mandioca, manaíva, aipim. Tudo esses são termos da mandioca, que para mim significa a raiz que simboliza a cultura brasileira. E a mandioca é bom porque a mandioca ela dá em qualquer terreno, né? Você sabe que mandioca dá em qualquer terreno. Você pode plantar naquele terreno da frente, na cova rasa, e pode plantar naquele terreno do fundo, na cova rasa ou na cova funda. E é bom porque a mandioca, ela dá muito fácil naquele monturo. E quando a cova é funda, é bom porque a raiz dá grossa e a fartura é uma abundância de farinha para as pessoas, né? Andam falando que nós é caipira, que nossa onda é montar a cavalo, que a nossa calça é amarrada com imbira, e a nossa valsa é brigar de galo. Andam falando que nós é botina, mas nós não gosta de tramóia. Nós gosta das meninas, nós é jeca, nós é joia. Mas nós não gosta de jiboia, nós gosta das meninas, nós é jeca, nós é joia. Se farinha fosse americana, mandioca importada, banquete de bacana, era farinhada. Para ver o vídeo completo do Genésio Tocantins, entre no site prosadeporteira.com.br. Lá você encontra esse e muitos outros causos interessantes. Aproveite também para enviar a sua história para a gente. E veja logo depois do intervalo. Programas de autocontrole realizados por empresas privadas poderão modernizar a defesa agropecuária brasileira, ampliando a capacidade de fiscalização. E mais, depois de trabalhar na cidade, Júlio realiza o sonho de se tornar produtor rural em Santa Catarina. Você confere essa história daqui a pouco. Já voltamos. Os produtos do agro brasileiro são reconhecidos pela sua qualidade. Um dos motivos é o trabalho dos produtores rurais e da nossa defesa agropecuária, que atua do campo à indústria para garantir que o alimento chegue às nossas casas com segurança. E para modernizar e ampliar essa capacidade de fiscalização, está sendo debatido no Congresso Nacional o projeto que cria os programas de autocontrole por empresas privadas. O agronegócio continua gerando renda e empregos no campo e na cidade. E para manter este crescimento, o Ministério da Agricultura precisa ampliar a capacidade de fiscalização em todo o território nacional. Por isso, os programas de autocontrole poderão credenciar produtores,
empresas rurais e agroindústrias para que eles apliquem as normas de defesa agropecuária. Seria uma espécie de autofiscalização supervisionada pelo Ministério da Agricultura. É importante diferenciar o autocontrole da autorregulação. Na autorregulação, as empresas estabelecem suas próprias normas. Já no autocontrole, elas devem cumprir as regras definidas pelos ministérios e outros órgãos do poder público. E é justamente esse o caso proposto pelo projeto de lei. O projeto é um avanço para o agro, mas precisa de regras mais claras. Por isso é importante a participação das entidades do setor nas audiências públicas. Assim, o texto vai se adequando à realidade de quem produz alimentos. Um dos pontos principais é definir para quais produtores o autocontrole será opcional ou obrigatório. Quando o projeto de lei ele desobriga o agente primário de produção a se vincular ao projeto, deixando facultativa essa opção, ele não define o que é o agente primário de produção. E aí pode surgir algumas dúvidas, principalmente nesse campo, um campo meio cinza entre o que é agroindústria e o que é produção primária. Por exemplo, a pessoa que produz queijos artesanais será obrigado a fazer os protocolos de autocontrole ou ele pode continuar produzindo como produz hoje, esperando a fiscalização do Ministério da Agricultura? Com a possibilidade da nova lei, os processos de autocontrole devem ser digitalizados, resultando em mais informações sobre a sanidade dos produtos e menos burocracia. Vai trazer mais transparência, mais agilidade, mais autonomia para o produtor, sem confundir o autocontrole com a autorregulação. Obviamente a regulação continua sendo de autoridade e responsabilidade dos órgãos competentes, do MAPA, da toda a equipe aí de defesa agropecuária, mas para nós como produtores isso é um avanço, isso é uma grande possibilidade de trazer desenvolvimento para a base produtiva, para melhorar os processos, para trazer profissionalização, para trazer desenvolvimento. Isso é uma lei que está muito bem-vinda para nós aí nesse novo momento da sociedade. Produtores, empresas e indústrias que tiverem programas de autocontrole precisarão ter registros sistematizados e auditáveis do processo produtivo, começando na obtenção e na recepção de matéria-prima até a expedição do produto final. Também deve conter a previsão de recolhimento de lotes quando identificados problemas que possam causar riscos à segurança do consumidor ou para a saúde animal e a sanidade vegetal. O Ministério da Agricultura concorda que mais informações devem ser geradas pelo setor e afirma que a qualidade dos alimentos será mantida. Nós vamos dar mais responsabilidade ao setor, às empresas que produzem os insumos, produzem os laticínios, a carne, E são 18 áreas que são reguladas pela defesa agropecuária, em que eles assumem mais responsabilidade pelo seu processo, pelo seu produto, E o Ministério passa a fazer um trabalho mais direcionado à auditoria, mas mantendo toda a segurança tanto dos alimentos como dos insumos que chegam ou para o agricultor ou para o consumidor brasileiro. Quem não cumprir as normas estabelecidas pelo Ministério da Agricultura poderá ser advertido, pagar multa ou ter o registro de produção de alimentos suspenso. O projeto está em debate no Congresso Nacional. Precisa passar por aprovação na Câmara dos Deputados e depois no Senado Federal. E, por último, pela sanção do Presidente da República. A expectativa da CNA é que isso aconteça ainda neste ano. Política agrícola e projeto Campo Futuro. Esses são alguns dos destaques da semana que o Francisco Jordão apresenta para a gente. Tudo bem, Francisco? Olá, Otávio. Olá, você que nos acompanha aí de casa. A CNA reuniu integrantes dos Ministérios da Economia e da Agricultura para debater, entre outros temas, o crédito e o seguro rural no Plano Safra 2021-2022. Os convidados do evento virtual falaram das principais mudanças anunciadas pelo governo no Plano Agrícola e Pecuário. A Comissão Nacional de Política Agrícola também debateu o Plano Safra e as mudanças de regras para os fundos constitucionais. E a Confederação participou de debates importantes no Congresso Nacional.
Em uma audiência no Senado, a Confederação apresentou os desafios e as oportunidades da irrigação para a produção de alimentos. E também esteve em um seminário sobre as mudanças do crédito rural no Brasil, promovido pela Comissão de Agricultura da Câmara dos Deputados. Vejam demais, o sistema CNA-Senar atuou para os produtores rurais. A Confederação debateu a proposta de reforma tributária e os efeitos nas cadeias produtivas em um evento promovido pelo Instituto Brasileiro de Direito do Agronegócio. O presidente da CNA, João Martins, foi um dos homenageados com a comenda e grande colar digital nacional, ministro Alisson Paulinelli, em evento realizado pela Ordem dos Advogados do Brasil de Minas Gerais. A CNA e entidades do setor canavieiro se reuniram para tratar do projeto que prevê o pagamento dos créditos de descarbonização aos produtores rurais. E o projeto Campo Futuro levantou os custos de produção em São Paulo, Mato Grosso do Sul, Paraná, Bahia. Já o Senar lançou o portfólio interativo de cursos à distância. E a Faculdade CNA e a Conab promoveram o curso Certificação em Informações Agropecuárias. Acompanhe essas e outras notícias no site CNA Brasil e nas nossas redes sociais. O casal Júlio e Elaine mora na área rural de 13 Tílias, em Santa Catarina. Eles estão satisfeitos com uma decisão tomada há 10 anos. Júlio voltou para o campo depois de trabalhar em empresas privadas. A alegria deles é estarem juntos na estância JF, como vamos ver na reportagem. Um passeio pelo centro da cidade. Para o Júlio, andar por 13 Tílias em Santa Catarina é uma visita a uma antiga rotina. O ex-coordenador de vendas passou quase 20 anos trabalhando para 2 empresas. Mas trocar a profissão urbana pela vida no campo sempre foi um desejo. Eu trabalhei durante 11 anos numa empresa privada do município e depois disso eu fui trabalhar numa multinacional, uma empresa americana que eu trabalhei durante 8 anos, né? Em torno de 10 anos atrás eu comecei a amadurecer a ideia de ir para o campo mesmo, de comprar uma propriedade. Há cerca de 7 anos apareceu essa oportunidade de comprar essa propriedade que eu comprei. Para a Elaine, esposa do Júlio, caminhar pelas ruas da cidade faz parte da rotina. Durante a semana, a vida urbana está presente como dona de loja. Mas sempre que pode, ela trabalha ao lado do marido nas tarefas da fazenda. Eu fiquei um pouco assustada em não conseguir conciliar tudo. Então, mas depois eu entrei na onda, gostei da ideia, gostei dessa vida no campo. Então, nos finais de semana e durante a semana, às vezes final do dia, eu consigo ajudar o Júlio. A transição entre cidade e campo ocorre até no meio de transporte. Na hora de ir para a fazenda, é bom trocar de carro. No meio do caminho está a igreja onde os dois se casaram, parada obrigatória para relembrar um momento marcante. Chegar à estância JF, escoltado pelos batedores caninos, é um cenário de conforto. Hoje, os 50 hectares estão estruturados, mas no começo não era assim. Essa propriedade ela não dispunha de água na época, água potável, de energia elétrica, nada. Então eu comecei a propriedade realmente do zero, tá? Demorei uns 2, 3 anos para ir estruturando essa propriedade. Com a estrutura montada, o Júlio partiu para a segunda etapa, a criação de bovinos de corte. Eu comecei nas raças britânicas, comecei com Angus e Aberdeen Angus, né? Enfim, algumas raças que se adaptam na nossa região também, né? E a gente tinha em torno de 60 a 70 cabeças de bovinos aqui na propriedade. A atividade rural representa a renda integral do produtor e isso ocorreu com mais uma série de investimentos. Aumento de rebanho e melhoramento genético garantiram 250 animais, triplicando a produção e o faturamento com a pecuária. A criação de bovinos de corte abriu as portas para expandir a atividade da propriedade. O bom desempenho no trabalho de recria e venda do rebanho proporcionou recursos que foram investidos na implementação da granja de suinocultura, um antigo desejo do produtor. E hoje a pecuária e a suinocultura, em relação à rentabilidade, elas estão andando juntas na propriedade. Não desmerecendo nenhuma, as duas atividades são fantásticas, mas o casamento das duas foi perfeito. O rebanho de suínos tem 1.500 animais nos sistemas de recria e de engorda. E se a união de atividades foi um casamento perfeito, a união do Júlio e da Elaine foi a combinação ideal para continuar o trabalho da propriedade
quando os 5 funcionários estão de folga. Nos finais de semana, quando os empregados estão de folga, a gente assume todo o trabalho. Então eu consigo daí ajudar o Júlio tanto na parte dos suínos, consigo identificar os suínos que estão com alguma doença, ajudo na medicação. E na parte dos bovinos, o que eu mais gosto de fazer é quando a gente pega os cavalos, encilha os cavalos e sai para fazer essa lida do gado, para fazer o manejo. Isso que é o que eu mais gosto de fazer com ele aqui. O atendimento da assistência técnica e gerencial do Senar em bovinocultura de corte contribuiu para a propriedade se tornar rentável. Nós observamos o contentamento do produtor com a sua atividade, onde ele começou a obter mais lucros com o seu sistema de produção. E, para finalizar, nós observamos que quando se tem uma gestão adequada, atrelada à tecnologia adequada, a conhecimento técnico, com certeza o produtor conseguirá obter ótimos resultados. E depois de 10 anos, o Júlio não se arrepende de ter feito a mudança da cidade para o campo. Eu tenho certeza, não só eu como minha esposa, que a gente fez a escolha certa. A gente gosta do que faz, faria tudo de novo, sairia mais uma vez da cidade e iria para o campo sem problema nenhum. A gente realmente está realizado no campo mesmo. E atenção, empregador rural pessoa física, começa na segunda-feira, dia 19 de julho, a obrigatoriedade do envio dos eventos de folha de pagamento pelo sistema do e-social. Para os segurados especiais, a data prevista é outubro deste ano. Mais informações no site cnabrasil.org.br/e-social. Lembrando que todo esse trabalho que você viu no programa de hoje só é possível com a sua contribuição, produtor. O nosso agro fica por aqui. Voltamos na semana que vem. Tchau!